Seguindo os desdobramentos do caso Rafael, o jornal Folha da Produção traz agora uma entrevista realizada com o Dr. Jean Severo. Ele e Gustavo Nagelstein estão defendendo Alexandra Dogolkensky. Ela confessou ter matado o filho de 11 anos. Segundo a linha da defesa, o homicídio não foi intencional. Jean Severo é um advogado criminalista de renome nacional, tendo como uma das características no tribunal atuar com bastante emoção diante dos jurados. O defensor ficou conhecido nacionalmente ao trabalhar no caso Bernardo, quando na oportunidade sua cliente foi Edelvânia Virganovics, acusada de ocultar o corpo do menino. Tá todo mundo nos odiando aqui hoje, Brasil inteiro, mas deixa ter um filhinho preso com baseado que eles vão correndo pro meu escritório. Após as primeiras saudações, eu perguntei sobre o seu histórico na área da advocacia. São mais de 200 casos aí que o senhor já trabalhou, correto? Como estagiário de direito, eu fiz 184 júris ajudando um advogado, né? E depois, atualmente, hoje, como advogado constituído, de clientes já são 204 plenários de júri com 173 absolvições e trabalhos de júri realizados em todo o país, onde eu sou professor na Confraria Criminal, que é a junção dos maiores advogados criminalistas do país. Eu sou mestre em ciências criminais, especialista em direito penal, professor de direito penal e processo penal, palestrante, escritor, tudo sobre o Tribunal do Júri. Na sequência da conversa, pedi para que o Dr. Jean confirmasse a linha da defesa e nos trouxesse detalhes do depoimento formal de Alexandra. Ela confessou homicídio culposo, ela confessou ocultação de cadáver, né? Nesse depoimento dela, que ela respondeu mais de 200 perguntas, de 3 policiais altamente preparados, ela não refutou nenhuma pergunta e no meu sentido, ela esclareceu tudo que precisava ser esclarecido, tá? Ela teve uma fala muito coerente no acontecimento, ela ministrou esses 2 comprimidos para o filho logo após veio a óbito, e nesse momento ela tomou a atitude, no meu ver, errada, em não chamar uma SAMU, em não chamar a polícia, e tirou o filho de casa, falecido, em óbito, primeiro por medo de tudo que iria acontecer, mas principalmente pelo constrangimento que ela ia ter com o outro filho que não sabia de nada. Para tu ver que não houve premeditação, que ela colocou o menino ao lado da casa, justamente para que achassem logo o corpo no outro dia, para que ela daí pudesse contar o que aconteceu. Quando a gente assume um processo desse tipo, a própria defesa tem dúvidas do que aconteceu e faz questionamentos, né? Eu não iria defender alguém que tivesse dolo, vontade de matar um filho. Isso aí fere as coisas naturais da vida, né? Um pai matar um filho é algo que não existe. Não existiu dolo ali. Eu tenho, depois desse depoimento de 5 horas, eu tenho certeza que é um crime culposo e as perícias que virão vão corroborar com a defesa essa tese defensiva. O advogado afirma que há um equívoco por parte da polícia ao divulgar fatos preliminares. Segundo ele, não está exposto nos autos que o menino tenha morrido por asfixia mecânica. A polícia não tem convicção de nada. Eu acho, em que pese nós termos sido muito bem tratados ontem no Palácio da Polícia, pelos delegado de Planalto, pelo delegado aqui, diretor de homicídios, nós fomos muito bem tratados. Eu acho que foi precipitado por parte da autoridade policial divulgar uma informação que ainda não tem consistência, qual seja, que o crime foi por asfixia mecânica, tá? Nós não temos laudo desse estrangulamento, tá? E aí o que aconteceu? Quando a polícia larga essa informação, dá uma sensação que ela estrangulou o filho. Sim. Ocorre que a polícia não divulgou neste ato, não sei o porquê, talvez porque está sendo pressionada pela sociedade, que é normal, e o menino também tinha amarras nos pés. Ele não tinha só amarras no tórax, ferimentos no pescoço, ele tinha amarras nos pés, o que demonstra que ela queria retirar o corpo do local. Então, se tem essas marcas no pescoço, é em virtude do transporte dele. Então, eu tenho 2 momentos desse crime. Primeiro, o homicídio culposo,
e o segundo momento é a ocultação de cadáver. A própria defesa é julgada, que é um absurdo, é uma vergonha. Essas mesmas pessoas que ofendem a defesa nas redes sociais são criminosas, porque elas estão cometendo crime contra a honra. Doutor, sobre essa linha que o senhor falou aí, é claro que tanto para mim como jornalista, quanto as pessoas que estão acompanhando de perto, a gente, e acredito que o senhor também, nós somos seres humanos e nós não compactuamos com a atitude da Alexandra em hipótese alguma, né? Exatamente, claro que eu não compactuo, eu falei para ela, tu agiu mal, tu deve responder por isso. Só que nós não podemos violar os institutos, eu dou aula dessa disciplina, só que eu não posso violentar os institutos para conseguir uma condenação absurda dela. A tipificação legal é homicídio culposo. Sabe qual é o maior exemplo? As pessoas não param para pensar, elas só querem criticar. Né? Mas conosco, que eu sou um advogado experiente, elas vão se dar mal. Quem assistiu o júri do caso Bernardo viu como é que eu trabalho. É 100 por hora. Vocês viram qual é que foi a tipificação penal dada ao crime cometido nos Estados Unidos pelo policial branco que matou um homem negro? Vocês viram? Homicídio culposo. Asfixia mecânica. Esganadura, melhor dizendo, sem intenção de matar. Porque aí o dolo dele, e as pessoas têm que estudar um pouco antes de falar, o dolo dele era segurar, aguentar, imobilizar o rapaz. Agora a morte é um outro momento. Essa moça não teve nunca o dolo, a vontade, a intenção de matar o filho. Ela agiu com negligência e imprudência no momento de ministrar um remédio que não era adequado para a criança, para o filho. Mas para isso existe uma tipificação penal do artigo 121, parágrafo 3º, do homicídio culposo, que aponta uma pena de 1 a 3 anos. Se não gostaram disso, nas próximas eleições, votem em políticos que querem aumentar a pena do homicídio culposo para 60 anos, 200 anos. Há uma dúvida em relação se ela passou com o corpo do menino por aquele cercado ou se foi pela estrada. Ela citou isso em algum momento? Não, foi pelo lado, né? Foi pelo lado, foi muito coerente. Porque, olha só, eu vou te garantir uma coisa. Eu fiz um pedido nos autos para que seja refeito uma reconstituição. E já foi confirmada pela justiça, inclusive. Tá. Quando tiver ajuntada, olha só o que eu estou te falando, dos laudos e da reconstituição, eu tenho certeza que o indiciamento vai ser pelo homicídio culposo. Daí eu quero ver o que todo mundo que está falando, se vão ter a mesma coragem que eles têm atrás de um computador, atrás de um celular, para pedir desculpa para a defesa e para essa moça. Porque eu tenho convicção que houve um homicídio culposo e ela deve ser responsabilizada na forma da lei. Em seguida, perguntei para que o Dr. Jean usasse sua experiência para nos explicar o porquê da polícia estar trazendo essas informações, caso não tenha mesmo uma convicção. Não, eles têm uma informação preliminar, claro, o corpo ficou com lesões. E eles, na percepção policial, acreditam que tenha acontecido um estrangulamento. Sim, uma ação voluntária. Uma asfixia mecânica, né? Um estrangulamento. Mas só que ainda nós não temos a causa-morte nos autos. Né? Por isso que eu achei precipitado. Mas no Brasil tudo é assim, né? Infelizmente. O senhor já chegou em algum momento da sua carreira a abandonar um caso, por exemplo? Quando o cliente ele falta com a verdade para o advogado, a gente acaba tendo que renunciar. Assim, me pensando agora, uma vez, num caso de crime sexual, eu abandonei o caso. Né?
Isso logo no início da minha carreira, que o cliente tinha me contado uma versão e ele disse que a vítima ia confirmar no depoimento dela, e chegou no depoimento dela e ela falou completamente ao contrário, com uma riqueza de detalhes muito grande. Aí eu acabei renunciando, né? Porque no momento que se quebra esse contrato de confiança, aí não dá para continuar mais. Então, quando o senhor assumiu esse caso, o senhor acabou, obviamente, ouvindo a versão da Alexandra, e o que lhe fez se manter no caso foi essa linha do homicídio culposo. Então, se fosse um homicídio doloso, o senhor não pretenderia, evidentemente, defendê-lo. Não, porque não tem justificativa nenhuma uma mãe matar o filho de forma dolosa. Eu não teria interesse em defender e trabalhar num processo assim. Na sequência, digo que mesmo havendo confirmação de homicídio culposo, não há como negar a negligência da mãe. E pergunta ao advogado se há a participação de uma outra pessoa, segundo a versão de Alexandra. O crime, de toda forma, no mínimo, a Alexandra foi bastante negligente ao tomar essa atitude. Bom, seguindo esse teu relato, doutor, e essa tua linha, não há nenhum outro participante, então, no caso. Não, nenhum. O filho dela estava dormindo o tempo inteiro. Tá? O principal motivo de ela não ter declinado na hora o que aconteceu foi a vergonha que ela tem do filho, que ela criou muito bem, que é um guri educado, um guri trabalhador. Ela não soube explicar para o filho, ela não teve coragem de contar para o filho, ela não teve coragem de mostrar o corpo para o filho. Tá? O filho não sabe de nada, é uma vítima também dessa situação, que já perdeu um pai, já não tem pai desde os 2 anos. Ela agiu sozinha. Então não tem participação de ninguém, a própria polícia está começando a se convencer disso. Tá? Ela agiu sozinha. Só que ele tem enxaqueca crônica, como a mãe. E a única divergência que ambos tinham era essa: filho, não fica tanto no celular. Filho, não fica tanto no celular. E a Alexandra, ela pegou essa medicação para dar para o filho, justamente para ele dormir um pouco, porque ele virava as noites jogando esse jogo, para ele se acalmar, para ele parar de jogar um pouquinho, descansar, para ela poder conversar com ele e argumentar para ele parar com esse celular, que era algo já que estava demais. A reconstituição, as perícias vão confirmar, os depoimentos que estão sendo colhidos vão confirmar que ela era uma excelente mãe. O próprio delegado confirmou isso. O menino dizia que a única pessoa que ele confiava era a mãe. Uma professora confirmou isso. Ora bola, se ele só confiava na mãe porque a mãe era ruim? Não, porque a mãe era excelente. O problema das pessoas é que elas sempre querem o pior para o outro. Mas quando arde no delas, elas vão lá no meu escritório chorar. Essa é a realidade. Eu vivo isso diariamente no Rio Grande do Sul e no país inteiro. Sendo uma curiosidade de muitas pessoas, fiz uma pergunta particular ao Dr. Jean. Quem estaria custeando esses trabalhos, já que são profissionais de renome nacional? E o delegado Hercílio Carletti afirmou em entrevista coletiva que a família não possuía poder aquisitivo alto. O Dr. Jean afirma que está trabalhando por abono. Todas as pessoas se perguntam, doutor, né, como e aí vem também essa ideia de ter outra pessoa, talvez, envolvida. Quem é que está custeando o trabalho de 2 advogados profissionais renomados a nível nacional, num caso desse tamanho? O senhor tem alguma resposta nesse sentido aí, doutor? Eu vou te explicar o seguinte: a defesa foi contratada a pedido dela, tá? Tem uma declaração dela já informando isso. O problema é que quando a gente conversou no primeiro contato, ela me fez uma proposta financeira irrisória, que não paga o valor da minha consulta, por exemplo. Mas assim, ela me passou uma verdade tão grande que eu disse para ela: olha, eu vou te defender igual. E isso é uma prerrogativa minha, eu não tenho patrão, eu sou o meu patrão. Nós somos profissionais liberais,
nós podemos atuar em processos de maneira pro bono. E outra, eu vou te falar, eu faço um júri por mês de graça, mas ninguém divulga isso. Porque assim, o que existe primeiro é uma paixão pela profissão, uma paixão pelo tribunal do júri, e o advogado ele se encanta com as causas, né? E essa é uma causa desafiadora e encantadora ao mesmo tempo. Tu acha que a Idelvânia tinha condições de pagar meus honorários? Provavelmente não. Não. Então, tá tudo além da questão financeira. E as pessoas deveriam ficar felizes por nós estarmos fazendo isso, porque se ela não tivesse, nós, como defensores, estaria sendo defendida pela Defensoria Pública, e aí esses críticos iriam dizer, está sendo defendida com o nosso dinheiro. E modéstia à parte, hoje, no Brasil, nós somos a melhor defesa no Tribunal do Júri. Se vocês não estivessem atuando com ela, alguém a iria defender, né? Mesmo que fosse o poder público, porque o Ministério Público, porque é um direito pétreo na Constituição, correto? Sim. Se nós não defendêssemos e não tivesse um outro advogado, seria a Defensoria Pública.